Olá, boa noite. Boa noite. Bom, estamos aqui. Seja bem-vinda à Semana Eleve-se. Seja bem-vinda a essa semana em que a gente vai falar assim de coisas preciosas. Bem-vindo, bem-vinda você aqui agora ao vivo, você também que estiver assistindo aí depois do replay, tá bom? E eu tô muito feliz de estar aqui falando com você, você que está me assistindo aí. Por que, falar do nosso valor? Por que descobrir esses 3 segredos tão preciosos na nossa vida, que fazem parte de nós, descobrir o nosso valor, o porquê que a gente é importante, E que tal a gente sentir isso todos os dias? Como seria a nossa vida se todos os dias nós nos sentíssemos realmente valorizados? Você já se sentiu desvalorizado? Você já se sentiu excluída? Se sentiu assim, não sei qual é o meu valor, não me sinto, não me encaixo aqui nesse contexto. Então, é para isso que a gente está aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eliana Vieira e eu estou aqui para te ajudar, sim, a elevar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a ser você mesmo, com força, com garra. E aqui eu falo de força, mas uma força interna, algo que flua dentro de você, porque realmente qualquer mudança é de dentro para fora. Bem-vinda, Ambrena, querida, bem-vinda a todas vocês, viu, meninos, que estiverem aqui comigo. E eu quero te convidar para mergulhar mais profundamente aí dentro de você, a descobrir o seu valor. Qual o seu valor? Será que realmente você sabe o tamanho do seu valor? Será que nesses espaços, nessas esferas da nossa vida, na nossa vida familiar, na nossa vida amorosa, ministerial, será como que a gente está se colocando? Como é que a gente está se sentindo, E quais são os desafios que a gente tem enfrentado? Então é por isso que eu estou aqui e eu quero muito ajudar você a se sentir de fato valorizada, se sentir de fato amada. E isso começa de dentro para fora. Isso começa com eu identificar e saber que, independente de qualquer coisa que aconteça fora de mim, existe um valor, existe algo que é precioso dentro de mim e que eu posso sim expressar isso no meu dia a dia, não importa as minhas circunstâncias. E aqui eu falo, como vocês muitos já sabem, se você ainda não me conhece, a minha missão é ajudar mulheres, em especial aqui mulheres cristãs, divorciadas ou que estão passando por esse momento tão desafiador. Sim, gente, eu estou aqui para falar com você que está aí muitas vezes se sentindo derrotada, se sentindo desanimada, excluída, desvalorizada, como é o tema de hoje. Então, por que se sentir assim? E aqui hoje eu quero trazer para a gente identificar qual é a raiz disso, E a gente voltar um pouco atrás, entender um pouco mais da nossa história. E eu já quero dizer para você que, assim, a medida do mundo não é a medida de Deus. Eu quero dizer para você que a sua história merece sim ser honrada. Eliana, mas eu tive muitas tragédias na minha vida e uma delas, muitas mulheres consideram o divórcio como uma tragédia, como algo muito difícil. E todas as vezes que eu falo desse assunto, às vezes fica meio delicado, falar, porque muitas pessoas, acham que seria uma coisa de apoiar o divórcio, e pelo contrário, porque eu sou uma mulher cristã, E eu falo aqui para mulheres cristãs, e eu sei o quanto isso é importante, o quanto a família, o quanto o casamento é importante, e tem que ser, Mas a minha mensagem é que se não foi da forma que você imaginava, que você pensou, tudo bem, você pode sim se reconstruir, você pode sim ressignificar. E hoje eu quero falar sobre o seu valor. Qual é o seu valor? Muitas mulheres, todas nós temos uma história. Como eu disse, a nossa história merece ser sim honrada. E às vezes na nossa própria família de origem, muitas mulheres não tiveram essa validação. Muitas mulheres não tiveram esse valor sendo totalmente assim, digamos, esse valor vir à tona no seu sentimento, naquilo que você sente dentro de você, como que é ser valorizado. E muitas vezes você, na sua história, você não pôde
vivenciar isso e sentir esse valor dentro de você fluindo. Só que hoje você já é adulto e muitas vezes a gente acaba ignorando isso, gente, mas muitas das nossas dores e dos nossos traumas, eles começam na nossa infância. E talvez você, mulher, você que passou por um divórcio, você que está se sentindo hoje fracassada, não entenda e veja assim, meu Deus, por que deu errado? Por que eu não fiz isso? Por que não aconteceu dessa e daquela forma? Por que eu ainda me sinto tão desvalorizada? Por que hoje isso me marca tanto? E muitas vezes a origem disso está na sua história, que às vezes você não quer contar ou muitas vezes você não quer nem lembrar. E é claro, como eu falei aqui no início, a nossa família é muito importante. A nossa família é assim, é algo precioso. E as pessoas falam, né, que família é a base. Mas será que como foi a sua base? Talvez você não teve essa base que você sonhou. Talvez você na sua trajetória não teve aquela base sólida. E muitas vezes você teve que, aos trancos e barrancos, se construir de forma que essa base não existiu para você. E eu estou aqui para dizer que você pode sim, identificando isso, dando essa atenção, né, buscando qual o seu valor. Qual o seu valor? Bem-vinda, coisinhas da Isabela, bem-vinda aqui. Você pode sim entender hoje, mesmo depois de tendo passado por tudo que você passou, que essa base, ela pode ser construída. Você pode construir essa base, a sua base, e tudo isso começa internamente. Saber o seu valor, muitas vezes você não teve essa validação externa, talvez você não teve essa validação por parte dos seus pais, né? E eu tô falando aqui porque existem várias histórias, né? Histórias de mulheres que não tiveram o apoio, não tiveram o exemplo. E pode ser que isso também tenha sido, né, um dos fatores que talvez fez com que você repetisse alguns comportamentos, gente. Isso é normal. A gente sim, às vezes tem atitudes porque a gente aprendeu a ser daquela forma e tá tudo bem. Bem-vinda, Núbia, minha amiga. Então, a gente repete comportamentos, a gente às vezes faz coisas que a gente acha que é o melhor, né? E talvez a falta dessa base acabou também te prejudicando na sua vida adulta. E se você passou por um divórcio, sim, isso pode ter contribuído, porque você agiu da forma que você achava certo. Você agiu fazendo aquilo que você tinha de melhor. E por que falar desse assunto, Eliana? Por que é tão importante? Porque eu sei como é se sentir assim, sentir como se você tivesse fracassado, sentir como se não tivesse dado certo, ver a sua fé muitas vezes também ser abalada. O que eu quero dizer é que você pode sim construir as suas bases, a base dessa família, a base dessa nova história que você quer construir. E sim, você pode, mesmo não tendo tido uma base, digamos, e aqui, gente, eu não falo do padrão, como eu falei no início, a medida do mundo, né, do que as pessoas dizem ou falam, não é a medida de Deus. A medida do outro, ou a medida que a sociedade impõe, mas a sua base, qual é a base, né, da família que você quer construir? Bem-vinda, Ju, bem-vinda, Edna, bem-vinda, meninas, obrigada. Se vocês puderem, compartilhe essa live para aquelas mulheres que precisam ouvir, que precisam reconhecer o seu valor, que esse é um dos motivos, né, que muitas mulheres acabam entrando em relacionamentos ruins, ou até mesmo permanecendo em relacionamentos ruins, tá? Ou até mesmo nem entrando em relacionamento porque não sabem do seu valor. E isso afeta tanto a vida das mulheres que acabam elas ficando aí paralisadas. E meu objetivo aqui, quando eu falo para essas mulheres cristãs, divorciadas, por que isso? Porque tem um sentido. Porque as pessoas às vezes se limitam devido a um rótulo que colocaram sobre ela, devido a uma situação que aconteceu. Bem-vinda, Alessandra, Rosângela, bem-vindas. Então, isso não pode nos limitar. E muitas vezes, sim, essa base, como eu falei, ela não foi, talvez, devidamente construída, ela não foi, você não conseguia ter referências. Mas o que eu quero dizer é que você tem um porquê de você ter passado por isso. Eliana, mas isso foi muito difícil para mim, isso foi muito trágico, né? E às vezes a gente fica até se questionando, mas por que eu tô aqui nesse lugar, nesse ambiente ou nessa família? A primeira coisa, você
Não é sua família, mas você faz parte dela, certo? E se você não teve essa base, não teve essa validação, hoje você identificando isso, e esse é o meu objetivo aqui, para que você pare um pouco para pensar qual é a raiz, às vezes, dos seus comportamentos. Por que talvez você se sinta tão desvalorizada? Por que tantas vezes você se sente tão abatida, né? Tão menor assim? Será que é porque você passou por um processo de divórcio apenas? Não, talvez tenha alguma coisa lá atrás da sua história que você precisa resgatar e ressignificar. E com isso, você acreditar um pouco mais em você e acreditar que você tem valor sim. E aí é uma grande questão que a gente às vezes, né, falar é muito fácil. Se eu falar aqui para você que você tem valor, nós às vezes pensamos assim, eu tenho valor, mas eu não me sinto assim. E o que muda? O que vai fazer você realmente se sentir assim? É quando você se coloca nesse lugar de valor. É quando você se comporta nesse lugar de valor. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Às vezes do cônjuge, às vezes do pai, da mãe, às vezes de alguém, né? De um amigo, de uma amiga, falar, nossa, você tem valor, você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa valiosa. E às vezes isso não vem, gente. E muitas vezes, como eu falei, a raiz está na nossa própria família. Às vezes a gente não sentiu isso lá. Mas é possível você agora começar a entender um pouco mais, resgatar um pouco mais da sua força e poder se sentir sim valorizada, se sentir amada, e não começa de fora. Às vezes a gente não recebeu isso, mas você pode. Deus é tão bom que Ele coloca dentro da gente algo que assim é para além de qualquer outro conhecimento, é para além de qualquer coisa que a gente palpável no mundo, né? Que é essa força interna. A gente tem, né, capacidades incríveis quando a gente escolhe e quando a gente se permite colocar isso para fora, experienciar isso. E é claro que nem sempre a gente consegue fazer sozinho, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso sem ter ajuda. E às vezes precisa assim, de alguém, de um olhar de fora. E eu tô aqui para te dizer isso, que existe aí dentro de você uma força interna, algo que pode sim te impulsionar para chegar mais longe. Não é porque você passou por um divórcio você vai ficar parado, não é porque você não teve uma base familiar que você gostaria de ter, que isso tudo vai paralisar a sua vida. Então é possível sim você dar sequência, você prosseguir com a sua vida. Nós temos grandes exemplos, até mesmo na Bíblia, né, de pessoas que não tiveram apoio da família e muitas vezes foram até abandonados pela sua família. E aí que está a grande questão. Nem sempre a gente vai receber esse apoio, mas se você se colocar nessa posição de protagonista da sua própria história, você pode sim ser até mesmo a inspiração. E esse é o primeiro segredo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Você não é a sua família, mas você tem uma função nessa família. Existe um porquê de você estar aí. E agora eu quero te perguntar, o que você tem oferecido para a sua família? Porque muitas vezes a gente só quer receber, né? A gente quer receber. Eu quero receber essa validação, eu quero receber esse apoio, mas ninguém da minha família me apoia, mas ninguém me ajuda, né? Porque minha família tá vendo que eu tô passando por isso e não faz nada. Mas minha família não me ajuda, não me valoriza, né? Então o primeiro ponto é esse. Esse é um grande segredo. Você não é a sua família, mas você tem uma função. E aqui, gente, eu sempre busco, né? Eu falo muito sobre leveza, tanto aqui, porque é algo que eu aprendi a trazer para a minha vida. Porque imagina, né? A gente tem tantas situações, tantas coisas que a gente passa na nossa história. Imagina se a gente levar tudo, né, com esse peso. E eu sei sim que existem momentos na nossa história que são pesados mesmo, que a gente tem que saber lidar. Então hoje é isso que eu tenho buscado trazer para vocês, essa leveza, que pode ser mais leve, apesar de difícil. Aqui eu não quero isentar a dificuldade que é a gente se relacionar às vezes na nossa própria família, a gente não ter às vezes a base ou aquilo que a gente gostaria de ter, mas é trazer um novo sentido. E sempre a gente lembrar que
Nós não somos nossa família, nós não somos o que aconteceu com a gente, mas a gente pode sim ser diferente, a gente pode fazer algo novo, até para poder ajudar essas pessoas. Ah, Eliana, mas hoje eu estou precisando de ajuda, ok. Mas será que você tem se ajudado? Né? Será que você tem esperado mais que as pessoas façam, que a sua família faça, e não tem feito nada por você mesma? Bem-vinda, Tabata e Carolina do Vale, minha mentora aqui em marketing digital. Obrigada pela presença de vocês. Eu quero pedir novamente, tá, para vocês compartilharem essa live, porque eu creio que possa aí alcançar mais mulheres. E além do que mais, Eliana, eu posso entender? Como que eu vou entender que eu tenho uma função? O que você oferece? O que você contribui, né, na sua família? Será que não existe algo que também um motivo de você ter nascido nessa família, porque tem algo especial em você, algo de valor em você, que talvez ninguém diga, mas que você sinta no seu coração que você tem, né? E percebendo isso, o segundo segredo é você ser presente, seja presente na vida da sua família. E ser presente, eu destaquei aqui, é diferente de você ser refém. Existem mulheres que muitas vezes estão reféns das histórias, né, da sua família. Por exemplo, às vezes você olha para sua família, porque todo mundo se divorciou na minha família, então isso já é normal, você se apropria dessa realidade. Porque todo mundo passou, ninguém dá certo no relacionamento, porque todo mundo passou por tal coisa. Então assim, isso é você ser refém, né, da sua família, e esse não é o objetivo, né? Se Deus colocou você nessa família, você tem uma função maior, que pode ser até inspiração, como eu falei, para essas pessoas. Então, seja presente, esteja ali junto, esteja ali para poder somar e apoiar, mas nunca acredite que só porque isso aconteceu com a sua mãe ou aconteceu com a sua tia, o que aconteceu lá atrás, né? Existiram outras mulheres também antes de você. O que você pode aprender, né, com as histórias, as suas histórias familiares? E aqui é destacar que você vai ser presente, mas você não é refém dessas histórias, até porque a gente vê, é claro que muitas histórias às vezes se repetem, né? E muitas pessoas acreditam, né, que existam aí maldições, questões que aconteceram no passado de uma família e que acabam se perpetuando, né? Para quem tem filhos, às vezes isso é preocupante, porque você pensa assim, né? Eu não quero que o meu filho passe por isso e isso que eu tenha passado, eu não quero que aconteça isso e isso de novo. E tá aí um grande segredo, você pode fazer diferente. Então seja presente na vida da sua família, mas não seja refém de histórias ruins, de histórias que não fazem sentido para você. Seja você a inspiração, descubra esse valor que há em você. Não espere que eles digam para você, não espere o apoio, mas saiba que o valor está na luz que você transmite, na luz que você carrega. E se talvez hoje você esteja meio apagada, se sentindo mal, ou talvez você, eu não estou me sentindo bem, eu que estou precisando de ajuda. Ok, seja você a primeira pessoa a se ajudar, seja você a primeira pessoa a reconhecer que você tem muito valor, que você não vai repetir talvez as mesmas histórias ruins que você não goste, se você tem filho, por exemplo, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Ok, então o que você pode fazer? E você pode sim fazer algo diferente e dar um outro destino, outro caminho, porque nós que somos mulheres cristãs, nós acreditamos sim, Deus é um Deus absoluto, poderoso, e Ele pode fazer infinitas coisas na nossa vida, mas é importante também que a gente faça a nossa parte. Então, esse é um dos segredos. Seja presente não só na presença física, né? Às vezes emocional, de dar apoio, porém não seja refém de histórias passadas da sua família. Não se aproprie disso achando que se deu ruim lá atrás, também vai dar ruim na sua vida. Se aconteceu isso com a sua mãe, se aconteceu isso, vai acontecer com você também. Não, você pode sim dar um novo sentido, ter uma nova história, respeitando, entendendo o que já aconteceu na sua família, né? Porque as histórias, às vezes, mesmo difíceis, elas trazem pra gente grandes aprendizados,
né? E você que passou por um processo de divórcio, você que está aí se reconstruindo, você que está emocionalmente até abalada por alguns problemas ou decepções da vida, que, gente, essa é a realidade. A vida, ela tem várias perspectivas, né? A vida, a gente passa por várias situações e ninguém pode chegar aqui na internet ou em qualquer lugar e dizer que tem a vida perfeita, né? Mas você pode trazer leveza na sua vida, você pode sim dar um novo significado. Se você é uma mulher cristã, você tem aí uma arma poderosa, que é a sua fé em primeiro lugar, né? Porque uma das coisas assim, mais importantes que podem nos tirar do fundo do poço é a nossa fé. E muitas mulheres às vezes lutam tanto pela reconstrução do seu casamento, né? E tá certo, tem que buscar isso mesmo. E muitas vezes não colocam essa mesma intensidade para lutar por si mesmas, sim, lutar para poder se reerguer. Deus não te fez para que você fique de cabeça baixa, para que você fique aí derrotada, se sinta excluída, desvalorizada, não tenho valor. E essa semana, né? Essa semana Eleve-se, eu vou falar sobre outras áreas também que são muito importantes, a vida amorosa, a vida ministerial. Muitas vezes a mulher cristã se vê assim, né, de braços amarrados, às vezes se vê assim tão inferior pelo seu estado civil, gente. E eu quero repetir, você é muito mais que um estado civil, sim. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo caminho e de todo, assim, parece que esse é um problema dos maiores do mundo, ou talvez isso tenha uma dimensão muito grande, às vezes pela questão religiosa, né? Por isso que aqui eu não trago nem denominações, eu trago a questão do ser cristão. Você é cristã e Deus está acima de qualquer coisa, qualquer religião. Kelly, bem-vinda, viu? Bem-vinda. Quem puder, compartilhe essa live. E o terceiro segredo que eu quero trazer para vocês hoje com relação a como me sentir mais valorizada na minha família. Vocês percebem que não é algo que está no outro, não é algo que está na sua família, não é algo que o outro vá proporcionar para você, né? Por que despertar essa força interna? Porque você tem essa chave, você tem esses segredos que você pode aí estar usando ao seu favor. E uma delas, né, um desses segredos é você amar a sua família sem julgar. Eu sei que é muito difícil, né? Muitas vezes chega alguém da sua família e fala, pede um conselho ou comenta alguma coisa que você não concorda, e muitas vezes a primeira tendência que a gente tem é falar alguma coisa para já dar a solução, né? Porque a gente sempre tem aí uma solução e muitas vezes são conflitos, são situações que você discorda. Josi, bem-vinda. E a gente fica assim, o que eu vou fazer, né? Eu não concordo com essa pessoa, isso às vezes gera um estresse, geram brigas. E aqui eu quero dizer para você o que é amar sem julgar, né? Porque a gente fala, me respondam aqui, é bom se sentir julgada? Eu não acho uma coisa legal, muitas vezes eu já me senti julgada. É estranho, é chato. Então quando você, né, para você se sentir valorizado nessa família, primeiro, um dos pontos, um dos segredos é você amar essas pessoas sem julgamento, amar essas pessoas sem querer mudá-las, porque a gente não muda ninguém, né? E esse é um... E voltamos, eu acho que agora vai. Bom, tô de volta aqui e eu quero perguntar para você que está aqui comigo, se faz sentido isso para você? Você também já sentiu ou se sente desvalorizada na sua família? Você sente que não é um peixe fora d'água? Você se sente assim? Ariane, bem-vinda. Você já sentiu, além de se sentir desvalorizada, sentiu meio que não pertencente? E aí eu já trouxe aqui no início falando um pouco, né, da origem de tudo isso, porque muitas vezes a gente não... São várias histórias, gente, e nós temos histórias distintas aqui. Se eu perguntar para cada uma de vocês, cada uma vai contar uma história diferente. Ariane, bem-vinda. Então, se isso aconteceu com você, será que você não tem transferido a sua responsabilidade para o outro, né? Transferido até mesmo o seu valor, né? Se ninguém me valoriza, ninguém fala
como diz, ninguém me ama, eu também vou me sentir assim. E só recapitulando aqui para quem chegou agora. Então, assim, você tá nessa família, você tem uma função. Existe uma história aí toda e você pode sim ser presente, mas você não precisa ser refém. Você não precisa ser refém das histórias que já aconteceram. Eu falei o exemplo do divórcio. Se todo mundo se divorciou, você também vai se divorciar. Se todo mundo, ninguém deu certo, você também não vai dar nessa área e tal. Então, isso, ser presente não é ser refém. Não seja refém dessas histórias, mas honre a sua história, porque a sua história merece ser honrada. Você pode ressignificar tudo isso, você pode construir hoje a sua base, a sua base sólida. Eu falo aqui com mulheres que já têm, né? Eu até fiz um post essa semana de que sim, a mulher cristã divorciada, né? É um mito achar que ela é solitária. Não, você tem a sua família. Se você tem filhos, por exemplo, você tem aí muitas atribuições, muitas coisas que você administra, né? Se você lida e administra sua família, muitas vezes, mães solos, né? Eu sempre gosto de trazer aqui, se você é totalmente responsável pela sua família, pelos seus filhos, e infelizmente o pai é ausente, sim, você tá aí com a sua família. Você não é uma mulher solitária, mas você pode, a partir desse conhecimento também, da sabedoria, né, que ela vem do alto, né, aplicar isso. Hoje você tem a sua casa, você tem os seus filhos, você está divorciada, você não é divorciada, você é uma mulher cristã e você pode trazer essa base, construir as suas bases na sua família, com os seus filhos. Se você se divorciou, né? Não quer dizer que você vai passar por isso de novo, mas uma dica que eu quero te dar é que você se prepare para esse momento. Não tem como a gente querer construir algo fora de nós mesmas. É sempre isso que eu falo aqui. A gente precisa se trabalhar, a gente precisa se reconstruir internamente para que a gente consiga dar conta, que a gente consiga conduzir a nossa vida, nos colocar como protagonistas. Ok, eu nasci nessa família, eu vi coisas, eu tive situações, histórias, e é claro, gente, que como eu falei no início, você às vezes vai precisar de ajuda, você vai precisar de uma ajuda terapêutica, você vai precisar de mentores, você vai precisar de pessoas que te auxiliem, né? E bons conselheiros, ok, bons amigos, mas nada disso vai conseguir te dar aquilo que Deus já colocou no seu coração, que Deus já colocou, já plantou dentro de você, essa semente, que é essa força interna, que é essa força de buscar se transformar. Então, se você quer viver uma nova história, se você quer ressignificar a sua história, você precisa sim fazer as pazes com o seu passado, você precisa deixar fluir a sua vida, mas reconhecendo as suas bases. E se essas bases não foram tão boas, você pode construí-las a partir de agora. Quem está aqui comigo, gostaria de saber se vocês já passaram por isso, se vocês já se sentiram assim. Coloca eu aqui nos comentários, tá? E mesmo se você estiver assistindo esse vídeo depois, pode comentar aqui também. E se faz sentido para vocês, eu quero propor aqui para vocês que estão comigo esse convite, né? A partir desse segredo de redescobrir o meu valor, de buscar me sentir valorizada na família. Na quarta-feira eu vou estar falando sobre vida amorosa, na sexta também sobre ministério. Essa semana toda a gente vai estar falando sobre isso, como eu me sinto valorizada nesses espaços. Mas na sua família, o que está faltando aí para que você realmente se sinta valorizada? Será que você não está precisando ser mais presente e deixar de ser refém, né, na sua família? Será que você não está precisando aí descobrir qual é a sua função nesse lugar? Porque é muito fácil, gente, a gente colocar, né, por exemplo, a culpa no outro. É muito fácil eu falar que a minha mãe não me deu o que eu precisei quando eu era criança. É muito fácil eu falar que a minha família foi destruturada, né? Não é fácil falar, na verdade é difícil falar, mas às vezes a gente acaba colocando essa nossa história como um empecilho para a nova história que Deus tem pra gente, como um empecilho para a nova história que eu quero tanto viver, mas que eu fico refém do meu passado, entende? Faz sentido para vocês? Coloquem aí nos comentários. Então,
o segredo aqui desses 3 é você unir tudo isso e entender que, opa, eu estou aqui, qual é o meu valor? O meu valor não está naquilo que as pessoas dizem, né? O meu valor, ele está em primeiro lugar, né? Naquilo que Deus diz sobre mim. E Deus, se você é uma mulher cristã, você sabe que Deus te ama incondicionalmente. E eu sei que as pessoas julgam, as pessoas dizem que você é ou que você não é, muitas vezes pelo seu estado civil, né? Muitas vezes as pessoas diminuem você, talvez pela sua condição ou o seu estado. Estar divorciado é um estado, gente. Mas você acaba se limitando por isso. Você acaba ficando refém da sua história, dos seus traumas, do que já passou. Muitas vezes lá na infância, muitas vezes pelo divórcio também, e trouxeram dores. E aqui o objetivo é trazer à tona que não, você tem um valor que ele não muda, que ele é inestimável, que ele é um valor que você pode, ao descobrir, colocar ele à tona na sua família. Então, sendo mais presente, não refém das histórias passadas, tendo essa função bem clara. Se você não teve alguém para te inspirar, seja você a inspiração, seja você a primeira a levantar a mão. Por exemplo, na minha família eu fui a primeira que fiz um curso superior. Ótimo, isso para mim foi muito legal e eu reconheço isso. Isso para mim foi importante, porque eu consegui ressignificar aquilo que talvez eu não tive, talvez eu não tive exemplos. Bem-vindo, pastor Eli, obrigada aqui pela presença. Então, se você hoje se sente assim, pare para pensar. Eu posso ser o exemplo, eu posso ser a primeira pessoa a fazer algo novo. E para você trazer isso, você precisa saber o seu valor. O seu valor é o que define o seu futuro. Quem não sabe o seu valor fica paralisado. Quem não sabe o seu valor sempre vai aceitar menos. Por exemplo, se você que passou por um divórcio, você vai se sentir inferior porque você está divorciado, então você vai entender que você, não mereço mesmo não, agora o que aparecer, por exemplo, na família, né? Você às vezes se sente o patinho feio, né? E fica se comparando, ou até mesmo achando que isso é normal, que tá bom, porque todo mundo da sua família passou por isso. Não, você pode significar. Isso não quer dizer que você vá ter que repetir essas mesmas histórias. Sheila, bem-vinda. Henrique, você está de parabéns. Obrigada, viu? Então, nós podemos sim honrar a nossa história, honrar a nossa família, como eu falei, amar sem julgar, estar presente, mas não ser refém e ressignificar a nossa história para o novo tempo. É fácil isso? Muitas vezes não, e existe um processo aí, mas se permita hoje entrar nesse processo, ou se você já está nesse processo, né, que você intensifique um pouco mais. E o seu valor não está naquilo que as pessoas dizem, mas está na sua postura. Que tal hoje você tomar uma nova postura? Que tal hoje você ter tomar uma decisão de que eu não vou ser refém da minha família, das histórias que aconteceram? Que tal você tomar essa postura de ser protagonista, de ser inspiração? Aquilo que não fizeram por mim, faça você aquilo que não fizeram por você. Deus já plantou em você a capacidade de fazer diferente. E muitas vezes na nossa família de origem a gente não vai encontrar, mas a gente pode sim criar novos ambientes pra gente, novos relacionamentos. Se você tem filho, como eu falei, você pode criar na sua casa um ambiente diferente, aquilo que você sentiu falta. A gente não sempre fala isso. Nossa, eu não quero que meu filho passe por isso. Nossa, eu quero dar tudo que eu não tive, né? E muitas vezes a gente foca mais no material. Nossa, eu quero dar isso, porque eu não tive esse brinquedo, essa coisa quando eu era pequena. Você pode dar muito mais que presentes, você pode dar a sua presença, né? A sua presença e a sua intenção. Se você tem uma intenção nova, não adianta a gente ficar sempre pensando, quando eu tiver isso, muitas mulheres se paralisam, né? E eu vou falar isso da questão do ministério ou de outros projetos na sua vida, porque pensam assim, quando eu casar de novo, né? Eu vou ser, aí sim vai estar completo. Quem disse, né? Porque muitas vezes você estava casada, estava arrasada, não estava vivendo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, sem religiosidade mesmo, entendendo o seu real valor,
O que você pode fazer hoje, né? O que você pode, quem você pode ser na sua família e que família é essa que você pode construir? Então, eu quero deixar aqui um desafio para você, você que está aqui ou você que vai assistir depois. Biel, bem-vindo. Marvila, Nanizinha, bem-vinda, viu? Que tal construir essa nova base? Aí você pode me dizer, não, até que foi legal, os meus pais fizeram o de melhor para mim, mas talvez algo que tenha faltado, algo que você entenda hoje que é importante para você, para que você siga com a sua vida. Que tal escrever e construir essas novas bases? Então, o desafio para você é você pensar. E é muito legal quando a gente consegue colocar isso no papel, né? Sempre eu faço esses exercícios e quando a gente coloca, escreve, isso traz muito sentido, traz assim uma força, porque você consegue revivenciar, né, histórias. Muitas vezes você vai ficar triste, tá? Por alguma coisa que tenha acontecido. E se existe algo aí que te traumatizou muito, eu sugiro que você trate isso, trabalhe isso. E hoje a gente tem, né? Nós temos Deus em primeiro lugar, que é maravilhoso, e temos também profissionais que podem te ajudar. Às vezes você está olhando para o recurso que falta, algo que falta, mas pega aquilo que você tem, traga isso à tona, mas traga ação na sua vida. Não adianta a gente esperar que as coisas aconteçam se a gente não investe tempo, né? Muitas vezes a gente tem um problema físico, naturalmente a gente procura um médico, mas às vezes você está com um problema emocional sério, você se sente tão mal consigo mesma, né? E às vezes você não para dar atenção a isso. E se sentir mal, às vezes não tem a ver com a sua aparência, porque você não está cuidando da sua aparência física, às vezes você não está cuidando exatamente por não se sentir bem. Então tudo começa dentro de nós. Então que hoje você, com esses 3 segredos, você pegue essa força interna, você traga à tona e vivencie uma nova família, construa a sua nova família, independente do seu estado civil. Escreva aí a sua história, escreva qual o ponto mais marcante que você teve, que talvez isso tenha te paralisado. Existem histórias, gente, que nos paralisam, que você fica assim, você parou lá atrás, né? E você não vê, existe sua vida até aquele momento. Depois dali você não viu nada mais fluir, nada mais acontecer. E isso tem te trago angústia, tem te feito se sentir mal, desvalorizada. O divórcio, por exemplo, é um dos pontos que é muito difícil sair de lá, né? Eu falo isso por quê? Porque eu também já passei e eu vejo mulheres passando por isso. E como é doloroso, como é difícil você ultrapassar esse ponto. E o que eu quero trazer para você é que você pode ultrapassar. Deus quer muito que você ultrapasse isso. Ele está ali de mãos estendidas, né? Como a Bíblia fala, que as mãos do Senhor estão estendidas, né? Que Deus, ele tem um jugo suave, né? Um fardo leve. Muitas vezes a gente está carregando um fardo pesado do passado. E às vezes a origem está na família, algo que aconteceu na sua família. Então que tal você escrever aí o que mais te marcou? Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. E do que você pode hoje tirar de aprendizado dessa história. Do que você pode hoje, poxa, isso aqui que aconteceu não foi legal. Eu não quero repetir essa mesma história. Eu não quero ser refém. Então escreva aí, eu não sou refém disso que aconteceu. Eu não sou refém do meu divórcio. Eu não sou refém das histórias traumáticas que aconteceram na minha família. Eu não sou refém, eu sou livre, porque Deus tem um jugo suave e um fardo leve. Por isso que é tão importante você trazer leveza para você trazer à tona aí, puxa, eu posso respirar de novo, eu posso ser feliz de novo, eu posso recomeçar na minha história, na minha jornada. Vocês que estão aqui, meninas, se tiver algum menino também que tem aí, que eu tô vendo, diga se faz sentido para vocês isso. Existe algo na sua história que você precisa ressignificar? Como é que tá a sua base, a sua família? Tá rachada? Você tá vendo que essa base aí que vai desmoronar tudo de novo? Ou você sente que se você continuar desse jeito, né, baseado aí nessas histórias, você vai acabar de novo caindo, né? Vai desmoronar tudo. Se faz sentido
para vocês. Coloque aqui nos comentários, é muito importante essa troca, é muito importante eu entender também que faz sentido para vocês, tá? Que hoje a minha missão é estar ajudando essas mulheres, é estar trazendo um novo sentido, porque a gente pode, sim, a gente é muito mais do que um estado civil, e além do mais, né, gente, você tem valor e muito valor. Então comece por você, não espere que as pessoas validem o valor que você tem. Não espere que as pessoas digam para você o quão preciosa você é. Mas comece por você, comece a entender que você tem função na sua família, você é útil. E aí aqui é você não se perder na questão do que você faz, que a gente acha que a gente só é amada pelas coisas que a gente faz. Isso é um perigo, porque às vezes você está fazendo coisas só para se sentir amada. Eu vou fazer isso, eu só tenho função. Às vezes as mães, né, têm essa tendência de que se sentem amadas quando fazem alguma coisa pelos filhos. E não, você não precisa fazer nada. Só o fato de você existir já é um grande motivo aí de você ser amada. Mas se você não está sentindo isso, comece por você, comece a resgatar isso dentro de você. Que é aí que começa a acontecer, né, a grande transformação. É quando eu não tenho que fazer o que a minha família quer que eu faça. Apenas eu faço aquilo que é importante, né, que faz sentido para mim. Não desrespeitando, desonrando, não. Mas não é porque todo mundo fez dessa forma, eu vou ter que fazer da mesma forma. Não tem aquelas coisas de herança de família. Existem heranças boas, mas existem heranças também negativas, que você fica, gente... Parece que com todo mundo acontece a mesma história. O que está por trás disso? Você pode ser diferente, você pode fazer diferente, entende? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Existe um valor em você, que você mesma aí pode se destacar. Não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer, digamos assim, né, gerar confusão, gerar, digamos assim, confusões de família. Pelo contrário, você vai fluir de tal forma que você vai ser luz na vida deles. E onde há luz não há trevas, as trevas não ficam. E ser luz não quer dizer que você vai ser a melhor, metida, ou não, entende? Mas que você não se limite a crescer pela sua história familiar. Que você honre essa história. Bem-vinda, Rabi, Cida, Mônica, Joyce. Um beijo para vocês, obrigada pela presença. Mas vocês podem sim ser luz na família de vocês, sendo presente, mas não sendo refém, estando ali de uma forma de contribuir, né, sem cobrança, sem julgamento, e amando a sua família, porque assim, o amor, gente, ele lança fora todo o medo. Já se sentiu num lugar que você fica amedrontada, porque às vezes o amor se esvaiu daquele lugar. E às vezes nós mesmos somos, às vezes, né, os agentes ali de julgamento. Ao invés de a gente amar, a gente fica julgando. E como a gente tem, né, Cristo em primeiro lugar na nossa vida, e também já passamos por situações, por que não a gente ser aquele agente de transformação, né? Começando por nós mesmos, sem forçar, como eu disse. Pode ser comigo ainda. Se fez sentido, gente, essa live para vocês, gostaria que vocês tirassem um print e me marcassem aqui nos stories e também compartilhasse com alguém, com uma mulher que talvez a sua comunidade mesmo, você que é mulher cristã, talvez essa mulher está se sentindo mal, não está se sentindo valorizada. E aí a gente vai criar assim um movimento, sim, né? Assim como eu lancei esse desafio, tem sido um desafio também para mim essa semana Eleves, que a gente possa se elevar, que a gente possa realmente viver mais em amor do que no medo, porque no medo a gente fica paralisado. Eu já fiquei muito tempo paralisada, eu vejo que muitas mulheres estão paralisadas no medo. Eu não vou fazer isso porque podem me julgar, eu não vou falar dessa forma na minha família que podem me julgar, eu tenho que fazer isso, não tem aquela coisa que você faz obrigado, porque senão vão me julgar. Então que a gente saia dessa zona do medo e a gente passe para essa zona do amor e do valor, porque você tem muito valor. E quando você sabe o seu valor, não adianta, podem falar o que quiserem,
né? Mas você vai entender, não, eu tenho um grande valor. E mesmo que você, em algum momento, tenha se sentido desvalorizada nessa família, você pode ser a pessoa que vai contribuir para que eles também, né? Muitas vezes existem dores ali que permeiam aquele ambiente e você pode ser leve, você pode ser luz. E eu quero saber de vocês aqui, quantas de vocês aqui, de vocês que estão aqui comigo, vocês topam esse desafio de serem luz na família de vocês, de se sentirem mais amadas, de verem realmente o seu valor. Comecem a perceber do que você faz de bom, do que você proporciona, e se você está parada também só esperando, qual será a sua primeira atitude, né? Depois que acabar essa live, faz essa lista do que você vivenciou, o que mais te marcou e o que você pode, né? Como você pode ser a partir de agora, como que você pode ser uma mulher leve, iluminada, né? E feliz, independente talvez das suas circunstâncias, ok? Se fez sentido para você, eu quero muito agradecer por a gente estar junto aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também pode mandar aqui ou também no direct. Eu quero ser luz, tá? Quem aqui quer ser luz, coloca eu aqui nos comentários para eu saber. Eu quero ser luz na minha família. Eu quero construir as bases da minha família, uma base sólida, né? Ressignificar a minha história, e é o que eu venho fazendo, e como isso tem me transformado. Mas uma coisa que eu digo para vocês, tudo parte de uma decisão. Qual será a sua decisão a partir de hoje? Qual será a sua postura, a sua atitude, né? Não só as suas palavras, mas qual será o seu posicionamento? Você vai continuar se sentindo assim desvalorizado? Você vai continuar no estado de vitimismo e tal? Ou aquela pessoa que também, não fizeram nada, também não vou fazer nada. Mas o que você vai ser a partir de agora, né? Porque, como eu falei, o amor, ele lança fora todo medo. Se você deixar o amor falar mais alto no seu coração, com certeza você vai ver as coisas fluírem e acontecerem só pelo fato de você ser quem você é. Helena, mas eu ainda não estou da forma que eu gostaria. Nós estamos no processo de melhoria contínua. Ninguém está no céu, né? Perfeito, todos nós estamos aí buscando se aperfeiçoar, mas que você não se paralise por nenhuma outra condição, por nenhum outro julgamento, que você seja a primeira pessoa que vá aí levantar essa bandeira na sua família de origem, na sua família também, né? Que existe sua família, de onde você veio, e também a família que você está construindo, você com seus filhos, independente de estar casado ou não. E se você está, que você possa buscar construir isso. Gente, esse o meu posicionamento, sabe? Pela família, pela fé em Deus, aquilo que Deus fez por mim, assim, muito mais do que eu podia imaginar. E eu sou fruto exatamente disso, de buscar descobrir essa minha força interior para que eu conseguisse dar os passos, apesar de todas as circunstâncias, e conseguir estar aqui hoje para falar com vocês. E é por isso que eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade, tá? Se fez sentido para vocês, depois vocês me contem e faça esse exercício, coloque aí. E se você tiver muitas coisas, se você colocar um do lado do outro, né, as coisas que te marcaram positivamente, negativamente, quem sabe você não descubra que tem muito mais coisas positivas, né, do que negativas, porque a gente tem uma tendência a olhar tudo de ruim que aconteceu e às vezes ficar nesse ciclo de repetição, né? Por que aconteceu isso? Porque aqui ninguém dá certo mesmo, e se conformar. Um dos motivos, né, que assim, que abalam muito, né, e destrói até mesmo a nossa autoestima, é a questão do conformar, né? O conformismo. Eu me conformei com essa situação, né? Como eu falei, me conformei com a história da minha família. Não, você não precisa se conformar. Você pode realmente, assim, vou viver inconformada? Não. Esse sentimento, né, de não se conformar vai despertar em você atitudes novas. Eu não vou fazer a mesma coisa. Quem disse que eu tenho que ficar assim? Quem disse que eu tenho que morar nesse mesmo lugar? Quem disse que eu tenho que viver e morrer, né? Porque às vezes a pessoa,
As pessoas se limitam tanto que não conseguem enxergar. Às vezes tem sonhos que estão aí guardados que, não vou, quem sou eu para estar? Você é você, né? Você é alguém única, alguém, eu já falei isso, né? Uma pessoa única, especial, mas não adianta a gente ouvir isso das pessoas, é necessário que a gente também sinta isso. Então que hoje você descubra e potencialize e fortaleça o seu valor na sua família, ok? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou encerrar a live, mas com muita gratidão no meu coração. E se vocês querem realmente, né, seguir nessa jornada dessa semana, acompanhe na próxima quarta e na sexta também, que eu vou estar aqui. E eu vou deixar salvo no IGTV também, para que caso vocês queiram compartilhar com alguma mulher que precisa aí de ouvir essa palavra, precisa ser edificada com leveza, principalmente com muito amor. Ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima live, tá bom? Um beijo!